Looking at my friends, I see friends looking down at me. It's no use trying, it seems to me they're always lying. Oi, eu tô aqui no Riacho Grande, aqui em uma área de Mata Atlântica, e aqui eu vou mostrar um organismo muito interessante. Esse, eu diria até, que é um dos organismos mais interessantes no planeta Terra. Ele é tão interessante que é até exibido no Zoológico de Paris. Esse ser vivo não é um animal, nem vegetal ou fungo. Ele tem mais de 700 gêneros. Ele é unicelular, mas ainda assim é grande bastante para ser visto a olho nu. E, mesmo não tendo um cérebro, tem inteligência. Esse é o Mixomiceto ou Blob, e eu vou contar um pouquinho sobre ele. Aqui eu vou entrar na mata para ver se eu consigo encontrar algum Mixomiceto. Se quiser achar algum Mixomiceto, mas não vai ser uma tarefa muito fácil, já que um grande problema é conseguir achá-los. Isso porque eles em geral são muito pequenos. Muitas pessoas o imaginam como algo bem grande, já bem desenvolvido, mas na maior parte das vezes vai se achar algo bem pequeno, como quase um ponto. A partir disso que eles crescem. Eles têm preferência de ficar em lugares escuros e bem úmidos. Então, é mais comum de achá-los debaixo de troncos, rochas ou entre a madeira e a sua casca. De vez em quando, eles podem estar em cima de alguma matéria em decomposição, porque esse é o alimento deles. Sendo assim, eles são decompositores. Então, são muito importantes para o meio ambiente, já que eles conseguem reciclar nutrientes que seriam perdidos na decomposição. Os mixomicetos gostam muito de áreas úmidas. Então, lugares como esse, com bastante extração e próximos à represa, são muito bons para eles. Essas condições que eu citei para o habitat de mixomicetos são facilmente reproduzíveis dentro de algum aquário. Basta ter uma amostra de mixomiceto, como essa. Para seu cultivo, basta colocar essa amostra dentro de algum aquário, borrifar com bastante água mineral ou destilada, alimentá-lo periodicamente, fechar bem esse aquário e mantê-lo dentro de algum lugar escuro. Para o seu alimento, é muito recomendado utilizar aveia levemente umedecida. Esse é um alimento muito bom para ele. No meu caso, eu usei um pouquinho de pó de agar-agar, que é feito a partir de algas secas. Ele é muito nutritivo, por isso é muito utilizado não só na culinária, mas também para o cultivo de bactérias e fungos. Eu ensino como prepará-lo no meu vídeo do Streptomyces ou Petrichor, para quem tiver interesse. O link vai estar na descrição. Então, com esse pó, eu coloquei uma pequena pitada no Mixomiceto. Ele sendo muito nutritivo, o Mixomiceto teve até preferência para o agar-agar ao invés da aveia. Como eu citei no início do vídeo, os Mixomicetos não são animais, plantas e nem fungos. Eles são, na verdade, do reino protista, que é o reino onde caem os organismos que não podem ser classificados no reino Animalia, Plantae ou Fungi. Para os Mixomicetos, nem sempre foi esse o caso. Inicialmente, eles eram considerados fungos, devido ao seu esporocarpo ou corpo de frutificação, quando vão se reproduzir. Esse esporocarpo é similar a um cogumelo, daí a confusão. Ao longo do tempo, foi notado que os Mixomicetos têm diferenças cruciais dos fungos, que variam da sua alimentação até o fato que os Mixomicetos se locomovem. No reino protista, os Mixomicetos fazem parte do grupo Micetozoa, que é considerado um tipo de agrupamento polifilético. Isso significa que seus integrantes não são necessariamente relacionados, mas, na verdade, se tratam de organismos que, coincidentemente,
evoluíram traços muito parecidos. O grupo Mycetozoa ainda tem 3 ramificações: os Protostelides, os Dictyostelides e os Mixomicetos. Os Protostelides são muito pouco estudados, então não há curiosidades interessantes sobre eles. Os Dictyostelides, por outro lado, já são mais estudados. Eles se diferem dos outros por serem amebas individuais, que se alimentam e se dividem normalmente, mas, quando chega a hora da sua reprodução, se unem e formam um organismo multicelular, que muitas vezes leva o nome de lesma e que pode chegar aos 4 mm de comprimento. Esse responde a sinais térmicos e luminosos. Fora isso, ele se move. Lembrando que essa, entre aspas, lesma é um organismo multicelular, mas que é formado de organismos unicelulares, que, até então, eram independentes. Essa lesma tem a finalidade de se locomover e achar um lugar ideal para que as amebas que a formam possam se reproduzir. Essa ainda não é a ramificação mais interessante dos Mycetozoa. Esse título vai para os Mixomicetos, os chamados bolores limosos verdadeiros, os mais estudados. Esses conseguiram evoluir interessantes formas de crescimento, de reprodução, puderam dominar até mesmo as águas e ainda puderam evoluir uma impressionante capacidade de aprendizagem e inteligência. Tudo isso foi evoluído 500 milhões de anos antes de animais evoluírem. Em primeiro, o curioso jeito em que esse animal cresce. O corpo do Mixomiceto é similar a uma espécie de gosma amarela, que é organizada em veias. Devido a sua semelhança com gosma, que surgiu seu nome popular de blob. Esse veio do filme The Blob, ou, na versão brasileira, A Bolha Assassina, lançado em 1988. Esse filme, como muitos devem saber, se trata de uma gosma alienígena assassina, da comparação do filme ao ser da vida real. Mesmo com essa comparação do ser perigoso do filme, os Mixomicetos não oferecem perigo aos humanos. Cada veia amarelada que se vê no Mixomiceto carrega pela extensão de seu corpo de milhares a milhões de núcleos. Curiosamente, ele usa as mesmas proteínas musculares que nós, humanos, para poder propulsionar os núcleos pelas suas veias. Esses núcleos vieram do núcleo original da ameba, mas esse se dividiu, chegando aos milhões. Os núcleos carregam consigo nutrientes, assim podendo nutrir o corpo do organismo em sua totalidade. Algo interessante é que os Mixomicetos fazem uma digestão interna para seus nutrientes. Isso é um dos fatores que levaram os Mixomicetos deixarem de ser classificados como fungos. Outra coisa que difere os Mixomicetos de fungos é ainda relacionado ao seu sistema similar ao sistema hidráulico de núcleos. Esse é o fato de que eles podem se locomover. O que acontece é que ao Mixomiceto crescer em uma direção, ele pode parar o fluxo de núcleos na direção contrária. Em poucas palavras, isso significa que ele cresce uma ponta e atrofia a outra, assim se locomovendo a uma velocidade de 4 cm por hora, o que não é muito, mas ainda é impressionante, considerando que o organismo em questão é uma ameba unicelular. Um dos principais motivos para a semelhança dos Mixomicetos aos fungos é devido ao corpo de frutificação ou esporocarpo dos Mixomicetos, que, como já citei, são semelhantes a cogumelos de fungos. O esporocarpo do Mixomiceto não só é similar em aparência, mas também em funcionamento, já que seu principal objetivo é o lançamento de esporos no ar, para a criação de novos Mixomicetos. O interessante é que os Mixomicetos possuem duas formas, que são muito distintas. A primeira forma é a assimilativa, que é a mais tradicional, é amarelada, gosmenta e forma veias. Durante essa forma, o Mixomiceto pode se alimentar e locomover. Já na sua segunda forma, a reprodutiva, ele perde as capacidades de locomoção e alimentação, agora tomando uma forma totalmente diferente, que é similar a cogumelos. Nessa forma, que são liberados esporos para sua reprodução. Cada esporo cria uma nova célula do Mixomiceto. Essas células, quando nascem, não vão logo crescer e se tornar o plasmódio multinuclear, que, resumidamente, é a sua forma amarela, com formação de veias. Pelo período inicial da vida dos Mixomicetos, eles são células microscópicas. Com o tempo, chega a sua época de achar um parceiro. Essa é uma curiosidade muito interessante do Mixomiceto. Isso porque eles possuem aproximadamente 720 sexos diferentes.
Cada sexo do mixomiceto é definido por 2 de 3 genes que o mixomiceto recebe. Cada um desses 3 genes possui suas respectivas variações. Levando em conta as combinações impares desses genes e suas variações, podemos passar dos 700 sexos possíveis. A princípio, isso pode parecer estranho para nós, organismos com apenas 2 sexos biológicos, mas esse traço dos mixomicetos é, na verdade, muito estratégico. Se formos pensar, no caso de quase todos os animais que se reproduzem sexualmente, há apenas 2 sexos. Isso faz com que haja apenas uma combinação de sexos que resulte em descendentes. No caso dos mixomicetos, como há aproximadamente 720 sexos, há centenas de combinações possíveis que levam à criação de descendentes. Isso faz com que a tarefa de achar um parceiro para os mixomicetos não seja uma tarefa tão difícil quanto para outros animais. Assim, quando o mixomiceto acha um parceiro, ambos se fundem, se tornando apenas um ser. Antes de se fundir, cada célula pode se dividir. A partir do momento em que eles se fundem, a célula em si deixa de conseguir se dividir. Agora, apenas o seu núcleo tem a capacidade de divisão. Assim, o organismo pode usar esses núcleos para crescer e se locomover, assim se tornando a gosma amarelada que conhecemos e amamos. Após um tempo, chega novamente a hora da liberação de esporos, assim recomeçando seu ciclo de vida. Entre todos os grandes talentos que o mixomiceto tem, um deles se destaca, e muito. Esse é da sua inteligência. Mesmo sendo uma ameba unicelular que nem possui um cérebro, os mixomicetos têm a capacidade de fazer escolhas, aprender, resolver labirintos e até mesmo nos ajudar no planejamento urbano. Durante alguns pequenos testes com o mixomiceto, eu pude observar sua capacidade de escolha. Ao posicionar próximo a ele um pouco de aveia e, em outra posição ainda próxima a ele, agar-agar, que é mais nutritivo que a aveia, ele decidiu se alimentar do agar-agar, praticamente ignorando a aveia. Ainda, os mixomicetos têm a habilidade de aprender. Por exemplo, em testes de laboratório, foi notado como os mixomicetos aprenderam a lidar com situações desagradáveis a eles. Eles não só aprendem, mas podem fundir pequenas frações de seu corpo a outros semelhantes. Nesse processo, eles essencialmente ensinam uns aos outros, passando informações para semelhantes. Então, por exemplo, no caso de como lidar com certas situações mais desagradáveis, um mixomiceto pode aprender como lidar com essas situações, mesmo não tendo passado pelas mesmas experiências que algum outro. Indo mais além, pode-se citar como eles têm uma ótima noção para a otimização de seu sistema de veias e como essas encontram e transportam nutrientes. Um exemplo para isso é em como esses organismos podem resolver labirintos. Em testes feitos, foi posicionado no começo do trajeto o mixomiceto, no final, um pouco de alimento. Após poder se expandir pela extensão do labirinto, o mixomiceto pôde achar a trajetória de seu ponto inicial até o alimento, essencialmente criando uma linha que mostra a solução desse labirinto. Também existe um outro teste muito famoso, feito com essa mesma capacidade dos mixomicetos. Esse foi feito em um mapa do Japão, focando em Tóquio e cidades próximas, representados por pedaços de aveia. Com isso, foi posicionado o mixomiceto bem onde fica Tóquio. Esse, em algumas horas, pode interligar todas as cidades, que foram representadas por pedaços de aveia, da forma mais otimizada possível. O que é interessante nisso é que o padrão final feito pelo mixomiceto é muito semelhante ao padrão do sistema ferroviário que interliga essas mesmas cidades. Esse teste foi também reproduzido em outros mapas, como em um do Brasil, e, como era esperado, o padrão do mixomiceto lembrava o de estradas ligadas entre os estados brasileiros. Também foi notado que em um teste com o mapa do Canada's Wonderland, o maior parque temático do Canadá, o mixomiceto, na verdade, criou um trajeto que é mais otimizado do que a que nós, humanos, criamos. Embora os designers tenham esclarecido que a prioridade nesse trajeto não era em si eficiência. Considerando essa taxa de sucessos nas trajetórias, estão sendo feitos estudos para a utilização de mixomicetos em futuros planejamentos urbanos, podendo mostrar como podemos construir estradas, metrôs e sistemas ferroviários.
Lembrando que esse mesmo organismo, que pode aprender, ensinar, consegue resolver labirintos e pode muito bem ajudar humanos em suas tarefas, nem possui um cérebro. Ele se trata de um dos seres vivos mais interessantes que existem, o Mixomiceto. Looking at my friends, I see friends looking down at me. It's no use trying, it seems to me they're always lying. Well, they are bad all through. They've never had a good word due. I've had enough, I've taken all that I can stuff, and so have you.